amigos, começa mais um podcast bíblico. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para aprender da palavra que se renova sempre para nós. A gente lê um texto, mas isso aí eu já conheço. Calma, Deus tem coisas novas, uma porção diferente para você no dia de hoje e já prepara sua Bíblia Sagrada. Hoje vamos estudar Eclesiastes capítulo 7. O título aqui vai dizer as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. A gente vai ver aqui vários pensamentos e conselhos do rei Salomão para as nossas vidas, com um capricho da realidade, né? A gente vai perceber aqui, Eclesiastes nos mostra isso. E é para o nosso bem, são conselhos da parte de Deus para nós. E você precisa ficar ligadinho desde o início desse programa até o final. Como você sabe, a gente sempre encerra com um comentário do missionário R.R. Soares, que sempre vem para acrescentar conhecimento, abençoar as nossas vidas. Bom, é claro que além de você de casa que nos acompanha, eu também estou muito bem acompanhada aqui nos estúdios para o podcast de hoje. Começo apresentando o irmão Luiz Fernando. Pensa no homem de Deus, uma pessoa muito inteligente. É ele. Seja muito bem-vindo, irmão Luiz Fernando. Muito bom dia a todos, irmã Júlia, pastor Mateus e aos nossos telespectadores. Esperamos que vai ser, de fato, uma discussão muito boa e a gente tem muito a aprender com o sábio Salomão. Exatamente, muita coisa boa para o dia de hoje. E olha, fica ligadinho que Deus quer falar ao seu coração. Não só a gente aqui nos estúdios, a gente vai conversar, interagir, mas você aí de casa com a sua Bíblia aberta. Deus quer falar ao seu coração das mais diferentes formas, quer tratar com você coisas no seu individual. Então fique preparado, sempre com a Bíblia aberta, meditando em cada versículo junto com a gente. Quem também está comigo no dia de hoje é o pastor Mateus. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito prazer estar aqui com você, Júlia, com o irmão. Eu tenho certeza que vai ser tremendo o que Deus vai falar conosco. E ao pessoal que estamos assistindo, prepare o coração que Deus tem muita coisa boa pra gente. Amém! Que assim seja, graças a Deus. E como vocês de casa sabem, a gente quer que você crie esse hábito, se você ainda não fazia isso. Sempre ore antes de ler a Bíblia Sagrada. Isso vai abrir o seu entendimento. E por que eu vou fazer isso? Porque o Espírito Santo, que é o autor da Bíblia Sagrada, ele vai estar aí com você, do seu lado, te dando a interpretação correta, te dando ali a revelação da Escritura, porque a letra mata, mas o Espírito é o que vivifica. Então, pastor Mateus, vou pedir para o senhor trazer essa bênção para a gente hoje, pode ser? Pode ser. Amém. Então vamos orar. Pai, nós te damos graças pela oportunidade que temos de estarmos aqui aprendendo da Tua Palavra, crescendo no aprendizado, sim, Senhor, das Escrituras Sagradas. E Teu Espírito se faz presente já nesta programação. Honramos ao Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Começando então, estamos em Eclesiastes capítulo 7. Você abre a Bíblia mais ou menos ali no meio, você pode cair em Salmos. Anda umas folhinhas para frente, você vai estar em Provérbios, mais um pouquinho, Eclesiastes, também escrito pelo rei Salomão, assim como estudamos em Provérbios. E aqui a gente vai ver Salomão mais no final da sua vida. E hoje o capítulo 7, esse número grande, você procura por ele, é o indicador do capítulo. E aqui a gente já vai começar pelo versículo 1. E eu vou ler aqui na linguagem do dia de hoje. O versículo 1 vai dizer: o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Ó, vamos entender isso aqui, né? A parte A do versículo já fala: o nome limpo vale mais do que o perfume mais caro. A gente tem que entender isso, assim como em Provérbios já vimos esse ensinamento. Creio que o irmão Luiz Fernando concorde, né? Que a boa fama, o bom nome, o cristão deve preservar por isso. Porque não é só a Júlia ou você aí de casa que acompanha. Nós carregamos o nome e também a reputação de Jesus, do próprio Deus. Então, a gente precisa preservar pelo bom nome. Assim como diz aqui, né? É mais caro, mais valioso que os perfumes. Sim. Perfeitamente, irmã Júlia. O bom nome, né? É o nosso retrato, é a nossa identidade, né, social. E quando se fala de bom nome aí na Bíblia, comparando com perfume é algo ilusório. Eu posso ter um bom perfume, ser socialmente aceito, mas o meu interior não exala exatamente aquele perfume. Então, um bom nome fala de fatos, fala de conduta, fala de ética, fala de honestidade,
entendeu? Fala de certeza, de retidão. Então, por isso, o bom nome é o patrimônio que a pessoa tem. A importância da gente preservar o nome. E se nós pegarmos aí, fazer essa analogia com Jesus, Jesus é um nome que está sobre todo o nome. Então, com Jesus, a gente aprende a importância do nome ser o nosso patrimônio. Sim, é o maior bem que a gente tem, né? Claro, falando aqui naturalmente, falando da vida terrena. Eu até fiquei pensando, né? Porque o versículo vai dizer o nome limpo. Aí eu já lembrei da expressão que a gente tem no natural, no cotidiano, né? O nome limpo. E aí eu lembrei de como que você vai medindo isso. Tem lá até aquele score que cada um consegue consultar dentro de cada CPF, enfim. Isso mostra o quê? O risco que o banco pode ter ao se envolver com você. Mostra o nível de confiança, de segurança que aquela instituição bancária pode ter. E aí, trazendo para o espiritual, né? Como é que deve estar o nosso score, pastor Mateus? Pois é. O nível de confiança que as pessoas podem ter conosco, que Deus pode ter conosco. Como é que está o nosso score? Pois é. Falando de score, a gente aprende que para a gente ter uma vida espiritual bem-sucedida, a gente precisa alimentar, depositar nesse banco espiritual. E o depósito no banco espiritual é o nosso devocional, a nossa comunhão com Deus, comunhão com os irmãos, discutir sobre a palavra de Deus é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Então, quando a gente tem esse cuidado, Deus pode investir mais coisas na nossa vida, Deus pode acrescentar mais coisas e acrescentar a sabedoria divina, que é importante. E aí o score, né, vai crescendo cada vez mais. Exatamente, o nível de confiança e de segurança vai ficando maior. Exato. Enfim, vamos continuar aqui. Já no versículo 2 até o versículo 4, a gente vai ler o seguinte: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde é festa, pois onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer disso. Tem até o ditado, né? Pra morrer, basta estar vivo. Aí no versículo 3, a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Quem só pensa em se divertir é tolo. Quem é sábio pensa também na morte. Você pensa, meu Deus do céu, Salomão acho que não estava bem quando escreveu isso aqui. Mas calma, a gente vai entender. Aqui fala muito também, vamos entender também no decorrer desse capítulo, se eu não me engano no versículo 8, né? Que como terminamos é mais importante do que como começamos. O tipo de história que nós deixamos, o legado, que tipo de lembrança vamos deixar na vida das pessoas. E quando faz essa comparação entre a festa e um velório, irmão Luiz Fernando, o que a gente pode entender? Será que Salomão não gostava de festa? Certamente que sim. Até porque se nós partirmos de que a Bíblia é inspiração plenária, desde Gênesis a Apocalipse, então Eclesiastes é um livro inspirado. Sim. Então, automaticamente, tinha um processo e tinha um propósito nessa escrita de Salomão, para ensinar a gente, hoje, para todas as épocas. E Salomão, por ser sábio, e interessante, irmã Júlia, que ser sábio está altamente ligado com temer a Deus, né? Sim, sim. Quem é sábio? Aquele que teme a Deus. Eu costumo brincar, né, ainda mais com a juventude. Teme a Deus, não. Então você nem começou a ser sábio, pastor Mateus, né? Por misericórdia, eu posso dizer que sou sábio, mas não por mim mesmo, porque eu temo a Deus. Sim. E Salomão, ele começa a investigar a vida dele, a existência dele, ele começa a observar que debaixo do sol, ou seja, numa visão totalmente horizontal, se não houver a presença de Deus, tudo é enfado. Tudo é vaidade. Os grandes empreendimentos que ele possa conseguir, como ele conseguiu, pastor Mateus, não é nada. Então, a casa do luto nos faz refletir que nós, tanto sábio como tolo, por isso que ele faz esse contraste, né, das pessoas. Eu acho fantástico esse trabalho, ele se usa dessa linguagem da antítese, que ele faz esse contraste com o rico, com o pobre, com o justo, com o injusto, com o impiedoso, com o piedoso. Todos têm o mesmo fim. O mesmo fim. Sim. Iremos morrer. Então, a casa do luto é, na verdade, uma pedagogia. Nós aprendemos, porque na casa do luto nós vamos refletir. Nós vamos olhar e nos vermos ali na manhã, num futuro que a gente não tem controle, mas o próprio Deus. Sim. Exatamente. Acho que o pastor Mateus concorda, né? Até porque a morte também nos ensina muito sobre a própria vida. Exato, porque muitas vezes a gente está levando a vida, né, João Luiz? A gente está levando a vida
Muitas vezes a gente não está levando uma rotina. A gente acorda de manhã, faz o que a gente tem que fazer e a gente acha que nunca vai acontecer nada. Mas aí para morrer basta estar vivo. Então, quando a gente está numa casa de luta, é uma casa, na realidade, de reflexão. De como a gente está levando a nossa vida, de como a gente está levando a nossa vida com Deus. Se a gente tem se esquecido dele e deixado Deus de lado e vivendo uma vida que parece que nunca vai ter o fim. Nunca vai chegar à morte, né? A gente começa a refletir sobre o nosso destino, Sim. né? Para onde vamos, para onde nosso espírito, nossa alma Exato. vai. Começa a refletir sobre o propósito. Será que eu estou realmente vivendo aquilo que Deus espera de mim? Será que eu não poderia estar melhor? Na festa, ninguém pensa isso. Na festa, nada vai te confrontar. Vai parecer tudo muito confortável, muito alegre, muito feliz, mas existe uma tristeza que é boa, que é a tristeza que vai gerar arrependimento, que vai gerar mudança, que vai fazer você dar mais valor à vida, valor em viver o propósito que Deus tem para você e terminar bem, que é o que a gente vê aqui em Eclesiastes. No versículo 7, vamos dar um salto aqui para tentar abordar o máximo possível de conteúdo. E vai dizer, quando o sábio usa a violência, se torna tolo. Quem aceita suborno, estraga o seu caráter. Na Arque, a revista corrigida vai dizer, verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. E o suborno corrompe o coração. Irmão Luiz Fernando, tem gente que na pressão começa a negociar princípios, começa ali a ceder, a abrir mão dos seus valores, e aqui vai pagar um preço caro, né? Muitíssimo. E aí eu volto de novo, né? Antíteses que Salomão coloca do sábio, pastor Mateus, Sim. do insensato. O insensato, ele não teme a Deus. Então ele não consegue nem dimensionar o perigo dessa circunstância, de eu abrir mão de valores e abrir mão de princípios. Sim. Entendeu? Então o sábio, ele fica indignado porque o próprio Deus, né, que é por temer a ele, mostra a ele o fim das coisas. Se eu continuar nessa vida debaixo do sol, né, essa vida totalmente secular. Eu costumo, brincando, mas falando sério, eu tenho que estar sempre olhando acima do sol. E o que é olhar acima do sol? Olhar na perspectiva divina. Porque Deus, ele é presciente, ele sabe de todas as coisas. Então, ele vai me dar visão de eu entender que aquela corrupção, eu abrindo mão dos meus valores, dos meus princípios, eu terei um fim trágico. Sim. Ao inverso do que ele já parou para nós, para termos um futuro glorioso, que é a nossa salvação. Pode até falar um pouco da história de Noé. Porque ali fala de princípio, de uma nação não, um povo, né, completamente corrompido. Deus deu a oportunidade para Noé até anunciar sobre a destruição da humanidade. E ele poderia simplesmente abandonar tudo isso e viver como é que aquele povo vivia, porque davam-se em casamento, não ligavam para nada, faziam festas, não tinha casa do luto, não tinha essa preocupação. E quando o dilúvio chegou, bateu o desespero, as pessoas se preocuparam, mas Noé não negociou os princípios, né? Não negociou o seu valor de ser... E a Bíblia diz que ele era justo, né? Então, toda a família de Noé, toda a casa de Noé pôde ser resgatada por não negociar esses princípios. Porque Noé entendia que mais importa terminar bem. Exato. Que é o que a gente vai ver no versículo 8. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a pessoa orgulhosa. Quantos orgulhosos ficaram para fora da arca, né? Pois Mas é. aqueles que confiaram, que foram pacientes no Senhor, alcançaram ali a promessa. Aí a gente vê no versículo 8 também, né? Que o que importa é isso, é terminar bem. Muitos começam bem. Eu lembro de uma corrida que eu participei uma vez, 5 quilômetros. A única corrida que eu participei. Porque a outra eu me inscrevi, aí veio a pandemia e eu não consegui participar. Mas nessa corrida eu falei, vou dar o meu melhor. Eu vou ganhar, eu vou chegar entre os primeiros. Aí quando largou a corrida, eu saí, atirada. Corri. Mas não deu 2 minutos. Eu não aguentei. Aí eu corria, eu parava. De repente, o que eu larguei na frente de todo mundo, eu parava e todo mundo me passava. Então, no que adiantou eu sair na frente de todo mundo se eu não terminei bem a corrida? Eu fiquei lá pros últimos também, né? Não tava ali preparado em condições para isso. Enfim.
aqui Salomão nos ensina, mais importa terminar bem. E aí eu até jogo pro pastor Mateus, porque infelizmente, né, tem pessoas que começam muitas coisas e não é nem que terminam mal, nem terminam. Ah, isso é o perigo. Eu acho que isso é pior ainda, né, Isso pastor? é o pior. E você pode olhar até a cidade, ver prédios que não foram terminados, lugares que não foram terminados, porque a pessoa faz um investimento naquilo, mas aí o tempo vai passando e não consegue encerrar, não consegue terminar. Isso é um perigo, até numa vida espiritual. A pessoa diz, não, segunda-feira eu vou começar as minhas coisas. Igual dieta. Exato, vou começar a me organizar, eu vou começar a ir na igreja com mais frequência, mas aí começa a vir já o peso da rotina, a pessoa começa a desistir, vai abandonando, enquanto o que importa é como ela vai terminar isso. Sim. E há uma grande realização. Você falou de corrida, eu lembro da primeira vez, antes da pandemia, O senhor corre, né, pastor? Corro. Eu estava muito, mas muito acima do peso, muito. E eu me desafiei. E eu comecei correndo 2, 3 quilômetros. De repente, eu morava em Realengo. E de Realengo até Madureira dá uns 11, 12 quilômetros. De repente, eu falei, eu vou até a igreja, correndo. E eu fui de casa até a igreja correndo. Quando eu cheguei lá, os pastores tomaram um susto. O que o senhor está fazendo aqui? Eu falei, eu acabei de correr de Realengo até aqui. E aquilo foi uma realização, uma satisfação de você poder ver que o seu corpo te levou até ali, pelo condicionamento, pelo seu preparo. E tem uma liberação, né, de alegria que você tem. Então, isso é muito importante terminar. Liberação de alegria, muitas vezes você tem vendo um vídeo engraçado de 30 segundos. Mas essa alegria não dura nada. Verdade. Tem uma alegria muito mais duradoura, claro, falando aqui no natural. Não estou falando do Espírito Santo, que aí é uma alegria que independe de circunstâncias. Mas existe uma satisfação nessas coisas mais duradouras. Sim. Que dão um trabalho para você conseguir, mas quando você consegue é uma satisfação. Vou seguir aqui com o nosso estudo, porque a gente só está no versículo 8. No versículo 9 vai falar sobre a gente controlar o gênio. Controle sempre o seu gênio. É tolice alimentar o ódio. Aí a gente vê, né, que a ira, ela pode te levar a pecar. Tanto que a Bíblia adverte, né? Irai, mas não peque. Ou seja, tem uma grande chance daquele que explode ou daquele que implode também. Tem essas duas situações, nenhuma delas está correta. No versículo 10... Tem o A e o B, os dois estão errados. No versículo 10, nunca pergunte, por que será que antigamente tudo era melhor? O famoso, no meu tempo não era assim. Essa pergunta não é inteligente. Aqui a gente pode ver, né, irmão Luiz Fernando, que tem muitas pessoas que são saudosistas. Tem aquele que tem um passado ruim e vive revivendo e revivendo esse passado, mas tem muitos que tiveram um passado bom e diz, ai, como era bom aquele tempo. Só que tem um grande perigo. Essa pessoa fecha a porta da bênção de Deus para coisas maiores, né? Sim, e Deus é o Senhor do tempo. Aquilo que eu vivi lá no passado foi sob a permissão de Deus. Ele quer que eu viva o presente. Se eu fico no presente, olhando para o passado, eu não progrido para os propósitos que Deus tem para minha vida e para as bênçãos que Deus tem para minha vida. Então, o saudosismo tem um problema muito sério. Fecha as portas, né, do futuro, do presente e também do futuro. Eu começo a colocar em xeque meu futuro, porque Deus espera que eu viva o presente. Sim. Né? Se nós olharmos a própria palavra, ela diz que o tempo de salvação se chama hoje. Então, como o pastor mesmo pregou no domingo, né, pastor? Vocês pregam isso para nosso crescimento. Não dá para eu ficar esperando, né? Eu vou começar a igreja na segunda-feira, como o pastor falou. Não, tem que ir já, porque o tempo da salvação é agora. Isso. Então, o passado, a gente tem que só reviver o passado se houver um propósito de Deus na minha vida. Se não for isso, eu tenho que olhar para o presente para que eu possa construir novamente, não debaixo do sol, mas acima do sol, o meu futuro. Então, essa pessoa que fica olhando para o passado, se nós olharmos aqui a meditação de Salomão, ele está dizendo, olha, eu estou vendo as coisas só debaixo do sol. Eu não consigo olhar para Deus para enxergar o que Ele tem para mim de bênção no presente e uma bênção que tem no futuro. Eu lembro do casamento onde Jesus transformou, foi o primeiro milagre, né? Transformou a água em vinho.
E o melhor vinho fica para o final. Então não ache que o que você viveu no começo foi muito bom. Pode ter sido, mas o seu futuro vai ser ainda melhor, ainda maior. O senhor falou, né, de reviver o passado com um propósito. Acredito que um desses propósitos seria o aprendizado. Se foi ruim, então não vou mais repetir isso. Se for bom, eu vou aprender com o bom e fazer ainda melhor, vou aprimorar, né? Eu lembro de Joel, anotei essa referência aqui, 2:28, que vai dizer que os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visão, ou seja, ainda na melhor idade, nos melhores dias, os velhos sonharão, terão realizações e projetos ainda para realizar no Senhor. Então não ache que a vida acabou e que, nossa, como eram bons aqueles tempos. Deus quer fazer ainda melhor. Seguindo aqui para a gente já encaminhar para o final, no versículo 11 e 12 vai falar: todos nesse mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom quanto receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente, né? Desde Provérbios a gente vem percebendo isso. E aqui em Eclesiastes, Salomão mais uma vez fala sobre esse assunto. Vamos lá para o versículo, deixa eu ver aqui. Vamos para o versículo 16. Desde o 15 ao 18 vai falar sobre a justiça. E no 16 vai falar: por isso, não seja bom demais, nem sábio demais, porque você irá se destruir. E aí, trazendo para Arque, que esse versículo é mais conhecido na Arque, né? Que diz: não seja demasiadamente justo. E, pastor Mateus, o que Salomão quis dizer com isso? É ser chato. Literalmente ser chato. Porque a pessoa que quer transparecer, né, sabedoria demais, ela é chata. Até santidade demais, né? Até o famoso santarrão. Exato. A gente sabe que nós somos pecadores e destituídos fomos da glória de Deus. Então não adianta eu ficar tentando aparentar ou apresentar uma coisa. Tudo bem, eu adquiri sabedoria, eu adquiri conhecimento, mas eu não tenho que ficar em cima das pessoas tentando colocar isso. A sabedoria também, a gente aprendeu isso, né? Diz o como, o quando, a forma como agir, como falar. Exato. Né? Às vezes a maior sabedoria é ficar em silêncio. Guardar a língua, né? Cuidado com os extremos. A gente aprende desde Provérbios sobre o equilíbrio. E a muita justiça faz você se esquecer até da misericórdia, muitas vezes. Tenha cuidado com isso. Aí eu estava estudando e eu vi muitos professores, pregadores falando da autojustiça, que é aquela espiritualidade farisaica, que é o ser chato, como o senhor falou, né? O santarrão demais. Foque na justiça do alto, ao invés da autojustiça, né? Já pra gente terminar, meu Deus do céu, não vai dar tempo da gente falar tudo que eu tava planejando aqui, né? A gente vê aqui no versículo 20, não existe ninguém no mundo que faça sempre o que é direito, que nunca erre. Ou seja, você vai querer autojustiça? Se fosse... Aí, nossa, eu anotei essa frase aqui pra gente falar. Não vai dar tempo da gente falar de tudo, né? Mas diz... deixa eu achar aqui... Meu Deus, não estou encontrando. Mas fala que o mundo é injusto, que a vida é injusta. E aí, conversando com um amigo, esse amigo falou assim: graças a Deus que é injusto. Porque se fosse justo, eu e você estaríamos na cruz, pagando pelos nossos erros. Verdade. Então, cuidado com isso, tá? Já vou encerrar aqui, faltou falar de vários versículos. E pra gente... Vou encerrar com esse, o último, 29. Tudo que aprendi se resume nisso. Deus nos faz simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Já dizia Tales, fácil demais viver em paz. A gente que complica tudo. Ai, nunca foi tão sério isso, tão verdade. Que a gente possa ser mais sábios, mais simples. Todos esses estudos que a gente faz aqui, de Provérbios, Eclesiastes e os próximos que virão, tem esse objetivo. A gente acertar, a gente viver uma vida descomplicada, porque o fardo que Deus tem para nós é leve. É leve. Pra gente encerrar, de fato, agora sim, a gente vai pro comentário do missionário R.R. Soares sobre Eclesiastes, capítulo 7. E ele diz assim: o pregador faz algumas considerações contrapondo a sabedoria e a corrupção da natureza humana. Ele mostra que o homem é pecador, mas não deve viver dissolutamente, pois desse modo trará sobre si mesmo juízo divino. O pregador afirma também que não se deve buscar nem a sabedoria nem a justiça em demasia, como se fosse possível ao homem alcançar sua própria justificação por meio dessas. Bom é manter o equilíbrio. O homem foi criado reto
direto por Deus, mas logo se desviou do Criador, o que lhe trouxe muitos males. A palavra mostra que o sacrifício de Cristo na cruz é o caminho para a redenção da humanidade. Sendo assim, achegue-se a Jesus, pois somente Ele é capaz de justificá-lo. Nós não somos justos, né? Nós somos justificados por meio da obra de Jesus na cruz. Por isso que eu e você não estamos na cruz. E sim, Jesus, Ele já pagou o nosso erro, já pagou o nosso pecado, já levou o nosso fardo. Por isso que o nosso fardo é leve, né? Amém. Muito obrigado, missionário R.R. Soares. Muito obrigado, pastor Mateus. Amém. Prazer meu. Amém! E muito obrigado, irmão Luiz Fernando. Muito grato da mesma forma pela presença. Glória a Deus. Muito obrigada a você de casa pelo seu carinho, pela sua audiência. Estude Eclesiastes capítulo 8 e volte para mais podcast bíblico, mais estudo da palavra. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Deus abençoe. E aí, você gostou desse vídeo? Deus falou ao seu coração? Então eu vou pedir para que você curta esse vídeo. Nós também temos o espaço dos comentários, onde você pode interagir com a gente. E não se esqueça de compartilhar também para mais pessoas, seus amigos, enfim, deixa Deus usar você. Bom, também quero fazer o convite para você conhecer o nosso Instagram, @canal.cjc, e ficar por dentro das novidades. E não se esqueçam, aqui no YouTube a gente tem uma playlist com todos os podcasts bíblicos, os estudos que a gente fez aqui juntos, hein? Não fica de fora não. Um abraço!